O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora da confusão envolvendo um torcedor do Corinthians num jogo do time pela Libertadores lá na Bolívia. Logo no início da partida, um menor de idade que estava na organizada do time brasileiro disparou um sinalizador marítimo em direção à torcida adversária, como a gente está vendo aí nas imagens. O artefato atingiu em cheio o rosto de Kevin Espada, torcedor do time boliviano de 14 anos, que acabou morrendo. Esse caso ganhou grande repercussão e por isso a gente convidou a advogada e professora da UNB, doutora Inês Lopes, para falar com a gente o que pode acontecer com esse menor que teria assumido a autoria aí dessa morte. Doutora, obrigado pela participação. Esse menor pode ser extraditado para a Bolívia? Eu agradeço a participação na TV Justiça. Em caso de extradição de menores, isso não é possível, e inclusive o acordo de extradição no Mercosul, da qual Bolívia e Chile também são partes, se proíbe a extradição de menor de 18 anos. Então, não há qualquer possibilidade de extradição desse menor. Mesmo ele tendo supostamente cometido aí um ato infracional em solo boliviano? Mesmo ele tendo praticado o crime na Bolívia, há, de acordo com o artigo 10 desse acordo de extradição, a possibilidade de haver uma cooperação internacional por parte do Brasil. O Brasil, embora não possa extraditá-lo, o próprio artigo possibilita que o Estado requerido, que seria o Brasil, que ele adote as medidas necessárias, inclusive com medidas que venham até a vir a punir esse menor no Brasil. Isso se dá em razão da cooperação jurídica internacional. E é interessante nesse artigo que autoriza o Estado requerido, né, a exercer o mesmo ato que ele da mesma forma que ele agiria internamente. Então, se o ato infracional que foi praticado na Bolívia, ele também vai ter a equivalência aqui. Então, se esse ato infracional também é um ato considerado grave no Brasil, ele pode ser responsabilizado pela Justiça brasileira. Era mais ou menos essa a pergunta que eu ia fazer à senhora. Se a Justiça boliviana entender que ele foi o culpado pela morte do Kevin, ele pode cumprir a medida socioeducativa aqui no Brasil? Na verdade, a questão esbarra em duas questões. A primeira é que, se a maioridade para crimes graves na Bolívia são considerados crimes, essa sentença boliviana provavelmente não seria homologada no Brasil, porque para o Brasil, o menor de 18 anos é inimputável. Então, só se aceita a aplicação de medidas socioeducativas e, nos casos mais graves, a internação, né? E nós não tratamos necessariamente como um crime propriamente dito, porque a ideia é de a gente poder recuperar e ressocializar esse menor. E se ele pratica um ato grave, a medida a medida que se aplicaria por um ato infracional grave seria a internação. Tá, a gente viu e ouviu muito, né, doutora, essa semana, que lá na Bolívia, para alguns crimes, a maioridade penal é de 16 anos. Nesse caso, se ele pisar em solo boliviano, ele pode ser preso lá? Aí entra uma outra questão. Se ele pisar em território boliviano e ele estivesse sendo perseguido pela autoridade policial ou judiciária da Bolívia, ele pode ser preso, porque aí ele estará sob a jurisdição boliviana, porque ele está em território boliviano, da qual o Estado tem soberania sobre o seu território. Mas aí lá ele responderia por um homicídio. Lá ele poderia vir a responder por um homicídio, porque ele estaria submetido à legislação boliviana. Tá certo. O fato desse menor ter assumido, né, a autoria dessa morte lá do Kevin Espada no estádio, em Oruro, na Bolívia, ele tem 12 corintianos presos lá e são maiores de idade, como suspeitos. Isso pode aliviar e fazer com que eles saiam da cadeia, uma vez que já tem uma pessoa que assumiu a autoria do disparo? Não necessariamente. O fato de o menor ter assumido a autoria não é o único elemento que deve ser apreciado pelo juiz ou pela autoridade policial para a possível instauração de uma ação penal na Bolívia. Então, são vários elementos que são investigados. E a simples confissão do menor não é o único elemento de prova que deve ser considerado. Existem outros elementos que provavelmente devem estar sendo colhidos pela autoridade policial, que depois devem ser encaminhados à autoridade judiciária boliviana para apreciação e exame de outras provas que possam levar à condenação ou não. Porque uma coisa é a confissão, mas tem que se examinar se houve coparticipação, se houve a participação dos demais, se não houve. Então, tudo depende da investigação policial. Sempre tem um caso desse envolvendo um menor, né, de grande repercussão.
o assunto maioridade penal volta à tona, né? E uma proposta de emenda constitucional no Congresso quer diminuir a idade penal para 16 anos. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro apontou que o número de adolescentes apreendidos aumentou 14% se comparado a janeiro de 2012. Um índice que também é crescente em muitos estados brasileiros. Esta realidade é preocupante e as saídas para o caso já começaram a ser discutidas pelos legisladores. No Congresso Nacional, tramita uma proposta de emenda constitucional que prevê a diminuição da idade penal de 18 para 16 anos. De acordo com alguns senadores envolvidos com o tema, a redução seria possível, por exemplo, nos crimes hediondos e tráfico de drogas. Além disso, o juiz teria a capacidade de diferenciar se a conduta foi violenta e irreparável ou apenas uma questão de imaturidade. O assunto é polêmico e nas ruas ainda causa opiniões diferenciadas. Os menores de 16, 17 anos já sabem o que estão fazendo, né? E eles fazem porque não são bonitos. Com certeza, né? Porque você vê que o maior índice de criminalidade é cometido por menores. Eu acho que não. Acho que resolvia, tipo assim, educação. Tinha que investir mais na educação. A pena, ela libera muito, ela é muito frouxa com os menores, né? Não, acho que não, porque tem muito menor que faz 14, 13 anos que também faz isso, você não vai ajudar não. Tinha que ser só aplicar as penas mesmo que tem na Constituição. Acho que medidas socioeducativas seriam melhores. Assim, mandar um menor para uma papuda, alguma coisa assim, não vai ajudar ele em nada. Vai fazer com que ele saia de lá pior do que ele entrou. Para esta psicóloga que trabalha com crianças e adolescentes, a internação é o último jeito de se punir e as estruturas não favorecem a recuperação social. A redução da maioridade não é o que vai diminuir a violência juvenil, e sim conhecer os outros aspectos que levam o menor a cometer atos infracionais. A gente estaria atuando na linha de punição unicamente. E as outras, né, que são o cuidado com a saúde, o cuidado com a educação, com a oferta de trabalho, com proteção familiar, com afeto, né, as questões sociais. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente pense na redução de maioridade penal. O mesmo entendimento sobre o assunto tem esta promotora de justiça da infância e da juventude em Brasília. A quantidade de pena, né, e isso as pesquisas aqui apontam, elas não afastam o indivíduo da criminalidade. Eu acho que nós devemos estar buscando, sim, né, outros mecanismos de resolver esse conflito dentro da sociedade e não buscando o recrudescimento de pena. Bom, doutora Inês, a gente viu aí várias opiniões, né? Uns contra, outros a favor. A senhora pensa o quê sobre reduzir a maioridade penal de 18 para 16? Bem, eu tenho uma posição, mas antes de colocar a minha posição pessoal, gostaria de ressaltar que a própria ONU, né, que tem uma preocupação com a criança, com a criação da Convenção de Direitos da Criança, ela tem uma preocupação de não se reduzir a maioridade penal. E, em certo grau, eu compartilho dessa tese no seguinte sentido. Como foi bem posto pela promotora, a ideia da criança que está no processo de formação e do adolescente que também se encontra no processo de formação é que a gente acredita que ele possa ser ressocializado, que ele venha para a sociedade, que ele possa exercer as suas atividades de maneira como qualquer outro cidadão. Se ele praticou um ato infracional, ele deve responder por aquele ato de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, ele tem o direito de ter uma chance, senão, na verdade, a gente vai estar colocando menores de idades em entidades que não têm uma preocupação de ressocializar. Nós temos problemas graves, nós sabemos, com relação ao nosso sistema penitenciário, e colocar um menor de idade, acho que é só agravar ainda mais a situação. Acho que a educação ou a reeducação desse menor pode ser bem mais benéfica do que aprendê-lo, por exemplo? Sim, a educação é uma das partes. Eu acho que você precisa trabalhar família, né, governo e as instituições para que a gente possa realmente chegar a um consenso na educação, mas é necessário também que essas famílias tenham renda, porque grande parte desses jovens são famílias de baixa renda, na maior parte, e eles não veem oportunidade. E alguns acham que a oportunidade que eles veem, muitas vezes, no mundo do crime é melhor do que se ele continuar tendo a vidinha simples dele. Então, se ele tiver, se conseguir maior empoderamento, né, dessas famílias, com capacidade econômica, oferecendo a essas famílias emprego, claro que trabalhando a família no sentido de que
elas têm um compromisso com o filho, que é educar e dar o que é necessário a esse menor. E claro que também a escola, num papel em que o jovem ele tem que ter prazer de estar na escola e ele pode talvez passar em tempo integral com outras atividades, esportes, que ele seja de fato ressocializado. Doutora, obrigado pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Justiça. Uma ótima tarde. Até a próxima.